Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu estou muito feliz de voltar a esta igreja. Já estive aqui, viu, pastor? Viu, pastor? Há muitos anos, há uns 5 anos atrás. Eram vocês? Acho que não, né? Então... Mas eu estive aqui há algum tempo atrás. E é sempre bom poder voltar a lugares onde o Senhor há algum tempo tem nos levado. Eu quero deixar aqui a minha gratidão ao Senhor, a essa igreja. O Senhor continue guardando, pastor Voltaí, pastora Rosiane, toda a liderança deste lugar. Eu me sinto muito em casa nas igrejas do Ministério Vila Nova. Eu sou amiga do pastor Josué, da pastora Simone, há muitos e muitos anos. Meu pai é amigo do pastor Josué desde bem novinho. Então eu me sinto em casa. Obrigada. Que o Senhor continue guardando o cajado de vocês neste lugar e faça prosperar essa obra aqui. Deus os abençoe ricamente. Querida, eu sou a pastora Sara Mendes e junto com meu esposo, pastor Célio, nós servimos ao Senhor na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Campinas. Na sede, nós temos como líderes sobre as nossas vidas o bispo Ide José do Carmo e a bispa Neuza César Carmo, sob as bênçãos dos quais nós estamos aqui nessa noite. E é um privilégio poder estar aqui. Eu sou mãe de 3 filhos. Eu tenho uma menina de 7, Ana Luísa, uma de 5, a Leonora, e um rapazinho de 1 ano e 4 meses, o Paulo Pedro. Eu também sou psicóloga, apesar de não estar atuando nesse tempo na clínica, por razões ministeriais e também pelo desejo de ver os meus filhos crescerem mais de perto. Mas durante 11 anos eu estive fazendo esse trabalho, e muito dele deu origem a essa série. Eu trouxe aqui 2 deles. Eu estou escrevendo uma série que se chama Edificar. São conselhos e princípios sobre aspectos da nossa alma. Nós vivemos um tempo, século 21, a pós-modernidade. É uma época que tem marcado de forma adoecida a alma dos crentes. E espírito é uma coisa, alma é outra, querido. Eu não estou falando de salvação, de vida eterna, de passaporte para o céu. Eu estou dizendo aquilo que 1 Pedro diz, que há uma milícia. E essa milícia, essa luta é pela sua alma. Satanás não toca no seu espírito, mas ele confunde as suas emoções. E quando ele faz isso, ele te faz viver uma vida cristã pouco eficaz. Então, com esse objetivo, eu escrevi, estou terminando ainda de escrever, são 12. Hoje eu trouxe 2 aqui, vai estar lá fora. Um é sobre ansiedade. Ansiedade é a doença mais democrática da nossa geração. Atinge crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, só muda o motivo. Mas nós vivemos a geração mais ansiosa que jamais pisou na terra. Nós vivemos o tempo do império dos calmantes, do sono artificial, de pessoas que não dormem e que não conseguem desligar. E para isso criou-se um outro nome de uma síndrome, que a SPA é uma síndrome nova, síndrome do pensamento acelerado, que é tipo de pessoas que não conseguem desligar nem durante o sono. Enfim, eu trago uma perspectiva psicológica completamente submetida à verdade do Evangelho. E é um livro bem pequeno, porque meu objetivo é que você, se adquirir, leia. As estatísticas dizem que o brasileiro é um povo que lê pouco, e o crente lê menos ainda, para nossa tristeza, né? Mas então o meu objetivo é que você leia e possa ser edificado. E o outro é sobre solidão. Nós vivemos dias de solidão acompanhada. Nós estamos entre 1000 pessoas, mas se precisar ligar para alguém 4 da manhã, você talvez não ache de forma fácil esse amigo. A solidão é uma das estratégias do diabo, porque ele sabe que quando ele te deixa sozinho, você fica fácil de ser atingido. É por causa da solidão que o número de suicídio mundial tem aumentado. Enfim, a Bíblia trata sobre esse assunto. E a psicologia também fala como a minha e a sua alma sofrem com ele. Eu trato sobre isso aqui. Quando você adquire o nosso material, você nos ajuda a manter a Proma, Projeto Mão Amiga, que é uma casa de recuperação que nós temos aqui na cidade de Goianira. Temos hoje 45 homens, alunos, se recuperando do vício do crack. Nós temos atendido desde adolescentes de 14 anos, hoje entre nossos internos. Nós temos desde adolescentes de 45 anos até homens de 69. Nós temos 5 ex-pastores.
Dos nossos 45 alunos hoje, 22 são do Ministério de Madureira. O que eu estou te falando é que o crack é uma epidemia real. Provavelmente você conhece alguém, alguma família que sofre no seu lar com pessoas que têm esse tipo de dificuldade. E nós estamos ali há 7 anos cuidando desses moços. Meu esposo e eu temos feito aquilo que o Senhor tem nos direcionado. E como nós não temos ajuda do governo, a venda do nosso material nos ajuda a pôr comida na boca desses meninos. Amém? Então, se você adquirir o nosso material, você vai saber para onde a sua semente está indo. Enfim, sem mais delongas, abre comigo a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Nós temos um tema lindo e pertinente para esse tempo, vivendo em comunhão e refletindo a glória de Deus. O texto que nós vamos ler é uma trilogia de parábolas muito famosas. Jesus aqui fala 3 parábolas que tratam o mesmo assunto. Alguém que perdeu algo, que foi ao encontro de algo, que encontrou algo e que celebrou quando encontrou. Que é a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. O que é que isso tem a ver com comunhão, pastora Sara, e com refletir a glória de Deus? Daqui a pouco você vai entender. Quero convidar você a ler comigo capítulo 15 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 25. A parábola do filho pródigo. E diz assim a palavra do Senhor. E disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um desses jornaleiros. Levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe, e põe-lhe um anel na mão, e alcaparca nos pés. E trazei bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhes que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste no bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua palavra. Tão antiga, Senhor, mas tão nova. Tão atual, tão poderosa. Poderosa para nos ensinar a viver essa comunhão que reflete a tua glória. Poderosa para nos encorajar. Poderosa para curar, para libertar, para salvar. Poderosa, Senhor, para instruir, para exortar. Senhor, e a nossa oração nessa noite é que a exposição dela, revelada pelo teu Espírito, vá de encontro à necessidade de cada uma dessas pessoas que entrou nessa igreja nessa noite.
Senhor, eu confesso a minha dependência completa do Senhor para ministrar essa palavra. Que somente o Teu Espírito tenha voz no nosso meio. Fala conosco, Pai. Essa é a nossa oração pelos méritos de Jesus. Amém. Você pode se sentar, meu irmão? Vivendo em comunhão e refletindo a glória de Deus. Um dos desafios, não só da igreja, mas da família e da sociedade de forma geral hoje, é viver uma comunhão verdadeira. A igreja, de forma particular, ela é como a arca de Noé. Lembra da arca? Não devia ser fácil estar na arca. Noé estava ali com a sua esposa, seus 3 filhos e as esposas deles. Eram 8 pessoas, vivendo mais ou menos um reality show. Porque eles estavam sozinhos ali por mais de um ano. Que foi o tempo que durou entre a porta da arca ser fechada e ela ser aberta depois do dilúvio. 8 pessoas convivendo 24 horas. Não devia ser fácil, querido. Para acabar de completar a dificuldade dentro da arca, tinha todo tipo de bicho, toda espécie de animal ali, comendo, fazendo xixi, fazendo suas necessidades, fazendo seus barulhos típicos. Era elefante fazendo aquele barulho, era todo tipo de passarinho cantando, cachorro latindo, gato miando. Não devia ser fácil o ambiente da arca. E como se isso não bastasse, do lado de fora estava acontecendo um dilúvio. Era gente morrendo, árvore caindo. E a arca devia balançar muito, porque ela estava sobre águas terríveis, que estava matando toda a humanidade. Então, até o estômago devia enjoar. Assim também, por vezes, é a igreja. Às vezes a convivência com as pessoas não é do jeito que você queria. Às vezes o cheiro e o som não é o que te agrada de forma completa. E às vezes a situação até enjoa o seu estômago, te dá medo quando você olha para fora. Mas, querido, assim como a arca, a igreja é o único lugar que continua te garantindo vida. A Bíblia diz no Salmo 133 que a bênção do Senhor é ordenada na comunhão. É ali, o Salmo termina dizendo, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É no meio da comunhão que a glória é refletida. É no meio da comunhão da igreja que nós começamos a espelhar Deus, a fazer com que as pessoas enxerguem Ele em nós. Mas nós vivemos dias em que a alma, como eu disse a você, ela está muito latente. E nós somos encorajados muitas vezes nas redes sociais, nessa utopia do século 21, da pós-modernidade, em viver cada vez mais individuais. Não, você consegue. Tudo que você precisa para ser bem sucedido está dentro de você. Ó, precisa ser o melhor, senão você não se destaca. E nós temos vivido tempos de pessoas não querendo mais se relacionar, porque uma das características da pós-modernidade é exatamente o individualismo. Pessoas cada vez mais ensimesmadas, mais egocêntricas, focadas nela. Isso chegou até no casamento. O índice do divórcio no Brasil é assustador. 50% dos casamentos no Brasil hoje terminam antes de completar 10 anos. E para complicar para nós, mulheres, o último censo que saiu diz que 77% dos divórcios hoje no Brasil têm as suas iniciativas tomadas por mulheres. Porque as ondas do movimento feminista, do empoderamento feminino, cria a ideia de que a mulher não precisa do homem. Para que você precisa desse homem aí? Sai fora, você consegue sozinha. Muitas delas falam, não, pastor, eu não preciso do homem para nada. E nós temos visto um esfriamento da comunhão. Nós temos visto um tempo de relações descartáveis. De pessoas que vivem sentimentos como cobiça, ciúme, inveja. Zuenir Ventura diz que cobiça é querer o que não se tem. Ciúmes é querer manter o que se tem. E inveja é não querer que o outro tenha. Eu não sei qual dos três é mais grave, mas a inveja ela tem uma capacidade mais destrutiva. Uma vez que eu não quero o que você tem,
Eu não quero seu sapato, ele nem me serve. Eu calço 39, você calça 36. Mas eu não quero que você tenha. Esse é o sentimento faccioso da inveja. Isso tem esfriado os relacionamentos. Isso tem afastado pessoas. Isso tem feito com que Satanás entre. Porque ele sabe o poder que a comunhão tem de refletir a glória de Deus. Quando um povo vive unido, Deus é manifesto naquele lugar. E às vezes nós mesmos dentro da igreja temos perdido essa noção. Nós temos perdido essa ideia. E nós temos acreditado que de fato o Senhor nos faz para viver uma disputa. Quem é maior? Não, acreditar que eu preciso, para construir a minha história, diminuir a história de alguém, para crescer, fazer com que alguém caia. E isso não é verdade. Querida, entenda algo da parte do Senhor. Quando o Senhor fez você, Ele te deu tudo que você precisaria para chegar até o destino, cumprindo o propósito para o qual Ele te designou. Tudo que Deus queria que você tivesse, Ele já te deu. É como se você fosse fazer uma viagem e você ganhasse uma mala que tivesse tudo que você ia precisar em todo o tempo dessa viagem. Deus te deu essa mala contendo todas as qualidades que você precisaria para cumprir o propósito dele e chegar seguro ao destino para o qual ele te fez. Sabe qual que é o nosso problema? Por que às vezes a gente não vive essa comunhão que reflete a glória? Porque a gente está sempre de olho na mala dos outros. Ah, Deus, mas para ele, olha lá quem que o Senhor deu, ó. Senhor, mas se fosse assim era fácil. Se eu tivesse aquilo lá, também, né? Na posição dele. E nós não vamos fazendo a nossa parte para fazer com que a igreja reflita a glória de Deus. Meu irmão, se todos na igreja tivessem o amor e a comunhão que você tem, a sua igreja seria melhor ou pior? Se todos da igreja amassem e cuidassem da igreja, como você cuida, a sua igreja estaria refletindo mais ou menos a glória de Deus? Eu li esse texto e eu não quero falar do filho pródigo. Nós conhecemos essa história, nós sabemos muito bem quem ele é, nós sabemos que ele volta e recebe tudo isso. Mas o que eu quero convidar você para refletir comigo, à luz desse tema, vivendo em comunhão e refletindo a glória, é na pessoa do irmão do filho pródigo. Esse irmão do filho pródigo, ele não sabia o que era viver comunhão. Ele estava perdido dentro da casa do pai. Existem pessoas que estão perdidas dentro da igreja. Elas estão perdidas dentro do lugar de comunhão e de refletir a glória. Às vezes você está na igreja, você é crente desde o início, você foi um dos fundadores da igreja, você tem função na igreja, você tem óleo na cabeça, mas você está perdido dentro dela. Então eu quero te convidar a vir comigo à luz desse texto. Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta aí, para que você confira comigo como esse jovem foi se afastando da comunhão. E quem se afasta da comunhão, se afasta da capacidade de refletir a glória de Deus. Querido, Deus não unge, Deus não abençoa pessoas individuais com objetivos individuais. Você pode dizer amém? Onde você criou isso, pastora Sara? Em toda a Bíblia Sagrada. Todas as vezes que Deus levanta alguém, o objetivo é a bênção coletiva. Deus levanta Noé para continuar um povo. Deus levanta Abraão para ser pai de multidões. Deus levanta Moisés para ser líder do povo na saída do Egito. Deus levanta Josué para que o povo continuasse a chegar até Canaã. Deus levanta Esther para que os judeus fossem salvos na Pérsia. Deus levanta Neemias para a reconstrução dos muros. Deus levanta Davi para que um homem segundo o seu coração reine em Israel. Enfim, se você acha que a bênção de Deus chega até a sua vida quando os seus objetivos são individuais, você está enganado. Porque o único motivo pelo qual Deus levanta o indivíduo é para que a bênção seja coletiva. Quem não tem visão de coletividade não é alcançado pelo favor do Senhor. E esse era o sentimento do irmão do filho pródigo. Ele estava tão perdido que ele não percebia que ele tinha tudo. Mas ele estava focado no pouco que o pai deu quando o filho volta.
O Senhor quer falar com você à luz da vida do irmão do filho pródigo. Porque o projeto é que você e eu entendamos de forma individual o projeto coletivo do Senhor. Assim a nossa igreja é melhor, a nossa família será melhor, a nossa sociedade será melhor. Quando nós entendemos que viver comunhão depende de mim, não depende do que o outro faz. A Bíblia diz, quando depender de vós, ou seja, quando depender de você, tem de paz com todos os homens. Não é no que depender do que o outro fez, como ele vai reagir, o que ele deveria ter feito. O objetivo do evangelho é que você olhe para você mesmo. É uma autoanálise. Salomão, em todo o livro de Eclesiastes, ele te incentiva a analisar a sua vida e não a vida dos outros. O livro de Eclesiastes inteiro é um livro onde Salomão convida você e eu a olhar para como a gente está vivendo essa vida aqui, que é única, que é curta e que é rápida. Salomão nos ensina a olhar como a gente está vivendo o nosso tempo, como a gente está gastando o nosso dinheiro, como as vaidades estão tomando conta do nosso coração. E ele nos chama para uma autoanálise. E não é uma análise da vida dos outros. Quando eu estou preocupado com analisar a vida dos outros, eu não vivo comunhão. Eu não reflito a glória de Deus. Mas se cada um olhar para si, a comunhão reina. Porque eu percebo que diante da palavra, eu tenho coisa demais para mudar em mim. E eu não tenho tempo para preocupar com a vida do outro. E se cada um estiver preocupado consigo, a comunhão na igreja é estabelecida. O reino do Senhor desce. E a igreja passa a refletir a glória de Deus. Como é que nós podemos estar perdidos dentro da igreja sem perceber? Como é que esse jovem estava perdido dentro da casa do pai, podendo usufruir tudo do pai, e não percebia? Em primeiro lugar, quando nós estamos perdidos dentro da igreja, quando nós não estamos vivendo comunhão e a nossa vida não reflete a glória de Deus, a gente até está dentro da igreja, mas a gente desobedece os 2 principais mandamentos. Querido, quais são os 2 principais mandamentos? Lá da lei de Moisés. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ao próximo, como? Esses são os 2 principais mandamentos. Esse irmão do filho pródigo, ele estava dentro da casa do pai, mas ele não perdoa o pai, porque o pai recebe o pródigo de volta. Pelo contrário, ele olha para o pai e fala, esse teu filho aí gastou todo o seu dinheiro. E aí ele volta. E o senhor mata o melhor no filho. Ele estava perdidão dentro da casa do pai e ele era incapaz de amar. Quem não ama, a palavra de Deus diz, quem não ama seu irmão a quem pode ver, jamais pode amar a Deus a quem não vê. A única forma de eu mostrar que eu estou amando a Deus é quando eu sou capaz de amar o meu irmão. Jesus, quando foi dar as ordens para os discípulos antes de morrer na cruz, uma das coisas que ele disse a eles é, e nisto conhecerão que sois meus discípulos, em fazeres milagres, em ressuscitar os mortos, em falar um monte de língua e profetizar. Jesus disse para os discípulos, e nisto saberão que são meus discípulos, em vos amardes uns aos outros. Jesus não falou, olha, vocês precisam fazer milagre para as pessoas verem eu e você. Jesus não disse, olha, vocês precisam falar um monte de língua. É por isso que Paulo resgata esse pensamento em 1 Coríntios capítulo 3, porque a igreja de Corinto era uma igreja que se achava muito espiritual. A igreja de Corinto tinha multivariedade de dons, era profecia, era visão, era dom de sabedoria, dom de milagre, muitas línguas. E aí vem Paulo, escrevendo para esse povo, e no capítulo 13 ele diz, ainda que você fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada adianta. Ainda que você tenha visões e consiga desvendar todos os mistérios, se não tiver amor, nada. E Paulo continua, ainda que você distribua seus bens aos pobres, e ainda que você faça qualquer coisa que se acha bonito, se não tiver amor, não resolve, querido. Não é possível haver comunhão sem que haja cumprimento desses primeiros 2 mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo.
Você tem amado a Deus. Ele é o centro da sua vida. Ele é o que te motiva. Ele tem o melhor do seu tempo. Ele tem o melhor do seu talento. Ele tem o melhor das suas finanças. Ele tem o melhor da sua obediência. John MacArthur Jr. diz que a fé madura não questiona, obedece. Uma das coisas que estraga a comunhão da igreja é essa fé questionadora. Ah, pastor, por quê? Ah, pastor, não acho. Ah, pastor, meu irmão. Enquanto você questiona, a glória de Deus deixa de ser refletida através da sua vida. A obediência precede bênção. Desde Deuteronômio 28, nós somos ensinados assim por Moisés. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e cuidares de guardar tudo quanto lhe for escrito, então, aí a gente adora essa parte, né? Prosperarei. Mas antes, tem que obedecer. As pessoas que mais provocam desordem dentro da igreja são as pessoas que não obedecem. Ontem nós estávamos tendo um seminário na nossa sede em Campinas. E a igreja não suporta a quantidade de mulheres. Então, Deus deu uma direção para a nossa bispa e ela dividiu em 2 dias de seminário. Então, no sábado, ela dividiu a metade das regionais, tinha 2.000 mulheres lá. E no domingo, a outra metade das regionais e mais 2.000 mulheres. E ontem, quando as mulheres começaram a chegar, e aí a igreja estava marcada, regional tal. E os lugares para sentar a título de organização. E aí chega uma irmã, eu não sei quem ela é, eu não a conheço. Eu nem estava lá quando isso aconteceu. Mas quando eu cheguei, a minha bispa estava tão sofrida com isso. Eu ia pregar na parte da tarde. E isso tinha acontecido pela manhã. Eu não tinha podido ir porque uma das minhas filhas estava com febre. Mas chegou uma irmã perto dela e falou assim: me devolve o meu dinheiro, tome essa blusa, você está achando o quê? Que eu vou sentar aqui? Você não manda em mim não. E a irmã começou a gritar na igreja. E a bispa não teve reação na hora, ela só levantou a mão e falou: o sangue de Jesus tem poder. E a irmã gritava: eu não vou sentar aqui, me dá o dinheiro, toma a camisa. E as pessoas que viram, disse que ela começava a querer arrancar a camisa. Às vezes você pode pensar: e demônio? Querido, demônio tem muito pouco trabalho em pessoas como essa. Isso é carne mesmo. Isso é carne mesmo. Isso é achar que você é melhorzão do que os outros. Isso é não querer sujeitar uma autoridade que delegou o seu lugar. E olha que coisa linda. Pensar no lugar de cada um. Você está me entendendo? Você pode dizer amém? Nós não vivemos a comunhão e não refletimos a glória de Deus. Porque nós não cumprimos esse mandamento. Esse irmão do filho pródigo, ele era incapaz de amar. Ele era incapaz de perdoar o irmão dele pelos erros. Ele era incapaz de ficar feliz com a volta dele. E aí ele estava perdido. Segunda coisa que faz com que você se perca na comunhão e não reflita a glória de Deus, é quando você até vive dentro da igreja, mas confia na sua própria justiça. Você já viu que todos nós temos um senso de justiça própria? Provavelmente você já olhou para alguma situação resolvida e falou: se eu fosse o líder, não ia ser assim. Se estivesse na minha mão, eu não concordo. Já viu coisa que racha com a comunhão? Eu digo para os meus bispos que eu não acredito em democracia na igreja. Sabe esse negócio assim, ó? Quem concorda com isso, levanta a mão. Nunca vai dar certo. Sempre vai dar divisão, porque cada um pensa de um jeito, cada um quer de uma cor, cada um tem um gosto. E nós temos implantado em nós um senso de justiça própria. É por isso que a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundície. Daniel diz: ao Senhor pertence a justiça e a vós o corá de vergonha. Querido, a justiça é dele. Ele é quem manda. O irmão do filho pródigo estava com a justiça prontinha. Pai, ele desperdiçou tudo que é seu. Por que você recebeu ele aqui? Por que você deu o melhor no filho? Está fazendo festa, pôs anel, pôs capa. Ele não merecia. E ele ainda lembra o pai. Está esquecendo que ele pediu, que era seu. Querido, quando nós somos agentes de quebrar a comunhão, a nossa atitude é dotada de justiça própria.
E aí nós anulamos a graça. Você entende o que eu estou dizendo? Graça é favor imerecido. Só é graça quando o doador é bom e quando o receptor não merece. Só é graça quando tem bondade no doador e incapacidade de receber no receptor. Foi por isso que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Aquele que deu a graça é o Senhor, portador de toda ela. E quem mereceu e quem vai entrar no céu por ela, somos você e eu, que não merecíamos. Que estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, que fomos concebidos em pecado. Quando eu quero implantar a minha justiça dentro da igreja, eu anulo a graça. Diz que quando a gente chegar no céu, a gente vai ter 3 surpresas. A primeira é olhar e falar assim: nossa, ufa, eu cheguei aqui. A segunda vai olhar e falar assim: você está aqui? Sabe aquela pessoa que você achava que nunca, se você fosse Deus, ela não estaria? E a terceira era olhar geral e falar: meu Deus, cadê fulano? Porque na sua justiça própria, aquela pessoa certeza estaria lá. E ela não vai estar, porque o céu é um lugar de surpresas. Nós entramos lá pela graça e não por mérito. Quando eu quero implantar a minha justiça na comunhão dos santos, é como se eu falar: Jesus, eu que quero dizer aqui por quem o Senhor morreu, viu? E João 3,16 diz que Deus amou foi só a Assembleia de Deus, minha irmã. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, não morra. O irmão do filho pródigo, dentro do linear de justiça dele, o irmão dele merecia morrer. Mas aí o pai vem, chama uma festa, dá o melhor cabrito, convoca todo mundo, porque aquele filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Outra pessoa que queria implantar o seu próprio centro de justiça para destruir a comunhão foi Jonas. Lembra de Jonas? Deus chama o profeta e fala: Jonas, é para você ir na cidade de Nínive, para você dar um recado lá. E Jonas pensa com ele: eu vou nada. Não vou, sabe por quê? Aquele povo lá não merece Deus. Jonas queria ter o critério e o poder de julgar quem merecia. E ele tenta fugir de Deus. E nós aprendemos com Jonas que ninguém pode fugir de Deus. No meio da fuga, sabe qual que é o problema do fugitivo? Ele dá prejuízo para quem não tem nada a ver com o pacto. O barco estava afundando com gente que não tinha nada a ver com a desobediência de Jonas. Com o senso de justiça próprio de Jonas. Até que Jonas vê o caos e fala: gente, vou ter que assumir. Deixa eu falar para vocês, me joga fora do barco. Porque o motivo que o barco está afundando sou eu. Não vai adiantar. Enquanto vocês não me jogarem, vocês vão ficar aí. E nós vamos morrer. E ele foi jogado fora do barco. O peixe veio, engoliu 3 dias dentro da barriga. E nós nos lembramos da oração de Jonas. E Jonas era ainda tão cheio de justiça, que quando ele prega para o povo e o povo converte, ele fica com raiva de Deus. O texto diz que ele fala: tá vendo, Deus, aí, por isso que eu não queria vir aqui. Esse povo aí, que não merecia, fazia tudo errado. Mas o Senhor é tão misericordioso aí, aceitou todos eles. Aí Deus põe Jonas para dormir debaixo de uma árvore. E quando ele acorda, a árvore morreu. E ele está bravo, porque a árvore fazia sombra. E Deus falou: Jonas, está vendo? Você ficou bravo por causa dessa árvore aí que estava fazendo sombra para você e morreu. Você acha que eu não me compadeceria de toda uma cidade que estava perecendo? Querido, esse é o nosso Deus. Você pode dizer amém? Ele não julga conforme a aparência, conforme aquilo que você pode dar, conforme aquilo que as suas mãos fazem, pela sua boa voz, pela sua capacidade de fazer algo. Não! Nós todos, o que une a igreja, o que gera convicção de comunhão na igreja, o que reflete a ideia da glória de Deus manifesta da igreja, é exatamente o reconhecimento de que nenhum de nós merecia, mas um dia essa graça nos alcançou. E nós fomos feitos sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, ou seja, Deus só te fez raça eleita, sacerdócio real e nação santa, para que você proclamasse as virtudes daquele que um dia te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando eu estou perdido dentro da igreja, eu acho que eu sou povo. Mas eu também não quero que ninguém mais seja povo. Esse era o sentimento do irmão do filho pródigo. Mas o Senhor quer te chamar nesse tempo para viver comunhão. Amém? Para refletir a glória dEle. Para entender que tudo é dEle. Que você existe para Ele, que a sua casa é dEle, o seu dom é dEle, o seu dinheiro é dEle, o carro que você tem é dEle, a sua empresa é dEle, se ela está quebrada é dEle também, a sua saúde é dEle, se você está doente é para Ele, tudo é do Senhor. Spurgeon diz que não há 1 milímetro sequer no universo para o qual Deus possa olhar e não dizer, é meu. Tudo que há na existência, tudo que os meus e os seus olhos veem, pertence ao Senhor. E quando eu tenho esse entendimento, eu não sou um tropeço para que a igreja viva comunhão e manifeste a glória de Deus. Mas o irmão do filho pródigo não compreendia isso. É por isso que ele era incapaz de viver os 2 principais mandamentos. Ele não amava a Deus nem o irmão. É por isso que ele era cheio de senso de autojustiça. O que eu acho, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu decido. Entenda algo para eu fechar esse tópico. Deus te chamou do império das trevas. E te transportou, a Bíblia diz, para o reino do Filho do amor de Deus. Todos nós, mortos dos nossos delitos e pecados, fomos transportados. A ideia é essa. Algo te tira de um lugar e te leva para outro. E quando eu chego nessa atmosfera cristocêntrica, onde Ele manda. Querido, quem manda na igreja não somos você e eu. Você pode dizer amém? Quem manda na igreja é o noivo. O dono da igreja é Jesus. O que faz de uma reunião dessa importante não é o fato de você vir, de eu vir, de quem canta. É a certeza da presença do noivo no nosso meio. Essa reunião é importante porque Jesus está aqui. E onde Jesus está, a salvação, a mudança de vida, a comunhão e a milagre. Eu deixo de viver comunhão quando eu deixo de amar. Eu deixo de viver comunhão quando eu tenho senso de justiça própria. Quando eu acho que tudo deve passar pelo meu olhar clínico. Terceiro lugar, eu deixo de viver comunhão como igual esse irmão do filho pródigo aqui. Eu vivo dentro da igreja, mas eu não sou livre. O irmão do filho pródigo não vivia como alguém livre, mas ele vivia como escravo. O irmão do filho pródigo tinha uma religião rígida. Ele obedecia por medo, ou então para ter elogios do pai. Ele não obedecia porque ele amava o pai. Ele obedecia porque ele esperava algo em troca. Ele obedecia porque ele achava que assim ele poderia alcançar algo de bom. E por isso ele andava como escravo. Olha o que diz o verso 29 aí comigo no seu texto. Diz assim: mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. A tradução perfeita do grego aqui sugere uma ideia de peso. O que ele estava dizendo para esse pai é: olha, é o seguinte, eu tenho obedecido a tudo que você fala, e isso é pesado para mim. Eu tenho feito tudo que eu não queria fazer aqui para te obedecer. É a ideia de uma rigidez. É a ideia de um padrão fixo. É a ideia de uma ausência da noção de uma liberdade. É por isso que o pai fala: meu filho, o que é isso? Eu fico imaginando a ideia desse pai ao ouvir isso. Ele vira para o filho e fala: meu filho, você está louco? Você está comigo há tanto tempo. Tudo que eu tenho é seu. E você está dizendo que eu nunca te dei nada. Você tem acesso a tudo. E você está aqui falando que você não tem nada. Quando eu sou empecilho para a comunhão,
Eu vivo dentro dela, mas eu não sou livre. Eu ando como escravo. Ele não usufruía, ele não se deleitava no amor do Pai. Ser crente para ele era um peso, obedecer ao Pai é um peso. Aquelas pessoas que afastam da comunhão acham ser crente um peso, um fardo, uma obrigação, vive sufocado. Está na igreja, mas não tem prazer. Pensar, tem culto de novo. Eu vou, né? Porque senão vai falar o que de mim? Vou lá. Não, mandarem de rosa esse ano. Nossa, nem gosto de rosa. Oh, Deus, hoje é segunda, queria ficar aqui, estou cansada. Ser crente é peso. Reclama, murmura. Querido, quando eu vivo a comunhão que reflete a glória, eu entendo que a minha reclamação me afasta da bênção de Deus. Porque Deus dá graça aos humildes. Ele dá graça para quem tem alegria. Por isso que o Salmo diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do... Não é a casa do seu vizinho, não. Não é a casa onde vai ter a melhor comida, não. Não é a casa onde a festa vai bombar, não. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque a ideia é que aqui o Senhor está ordenando a vida, a bênção para sempre. O irmão do filho pródigo não entendia isso. Ele estava aprisionado. O mundo também aprisiona você e eu. O pecado aprisiona. As redes sociais aprisionam. O julgamento dos outros aprisionam. Os sonhos às vezes aprisionam. Quantas pessoas deixam viver comunhão porque tem raiva de Deus estar realizando o sonho dos outros? Eu trato um pouco disso nesse meu livreto sobre solidão. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que... Você concorda comigo que é bem mais fácil chorar com quem está chorando do que se alegrar com quem se alegra? Suportar a alegria dos outros é coisa para gente crente. Ver Deus realizando o sonho do outro enquanto o meu ainda não chega é coisa para quem tem convicção de identidade. Se eu titubeio, eu questiono, mas Deus... Porque a gente sempre acha que merece mais que o outro, já viu? A gente sempre acha que a nossa dor é maior. Que o nosso problema ninguém viveu igual. Isso é uma mentira, porque Paulo garante aos Coríntios, não vos sobreveio provação que não fosse humana. Mas junto com a provação, Deus dá o livramento, Ele dá o escape. Ou seja, Deus cuida de mim e de você naquilo que Ele permite que nós vivamos. E às vezes, o que te afasta da comunhão é achar que os seus sonhos não estão sendo realizados no tempo que você queria. Querido, sabe quando o milagre chega? O milagre na minha e na sua vida, ele chega quando o nosso cronos, o nosso tempo, 365 dias no ano, 7 dias na semana, 30 dias no mês, que é limitado, se encontra com o Kairós de Deus, que é ilimitado. Esse é o tempo do nosso milagre. O tempo do nosso milagre não é detido pelo meu e o seu tempo, pela minha e a sua contagem, pelos meus e pelos seus anos, pelo tempo que você acredita que você espera. O tempo do milagre perfeito é quando o Cronos encontra o Kairós. É quando o tempo da terra encontra o tempo do céu. É quando aquilo que é manifesto na terra é bandado por aquilo que é ordenado no céu. Aí nós começamos a viver o milagre. E Deus tem um tempo específico para cada um de nós. Você pode dizer amém? Deus tem um tempo para o seu milagre. Você não precisa ficar preocupado com o que está acontecendo com os outros. Que está demorando para você e que foi fácil para o outro. É porque a gente tem a leda ideia de que a grama do vizinho é mais verde. Não é não, meu irmão. O irmão do filho pródigo tinha essa ideia. Ele não sabia o que o irmão tinha sofrido lá. Ele nem queria saber, porque ele estava aprisionado dentro da onde a comunhão e a bênção jorravam. Ele estava no lugar de receber a bênção, mas ele estava preso. Ele estava cativo, ele estava com o olhar cinza. Ele andava como escravo, ele não tinha prazer ali. Ele obedecia, mas ele não fazia isso com alegria. Ele estava na casa do pai, mas ele via como escravo. Diz que uma vez um homem foi fazer um cruzeiro. Desses cruzeiros que rodam o mundo. E aí ele guardou um dinheiro. E durante todos os dias do cruzeiro, ele ficava observando aquelas pessoas comendo de tudo.
bebendo de tudo, comendo batata frita o tempo todo. Se você conhece alguém que já fez um cruzeiro ou já fez, você sabe que lá você tem coisas o tempo todo para comer, dependendo do tipo do pacote que você compra. 24 horas, muitos restaurantes. E ele ficava vendo todo mundo comer, guardando a marmita dele. E guardando, e comendo aquela marmitinha. Esquentava no micro-ondas e comia. E vendo todo mundo comer da melhor comida, da melhor comida, da melhor comida. Porque ele só tinha levado dinheiro para comer a última refeição, um dia. E aí no último dia do cruzeiro, na última refeição, quando ele se senta para comer, ele vira para o garçom e fala: moço, quanto é que ficou a minha conta? E o garçom fala: não tem conta não. Ele vai: como não tem conta? Ele falou: não, meu senhor, tudo no cruzeiro era liberado para você todos esses dias. Já estava incluso no seu pacote. Você podia ter comido e bebido tudo que você quisesse. Às vezes, nós não vivemos comunhão que reflete a glória de Deus, porque nós até estamos no cruzeiro, mas a gente está guardando para o último momento. A gente está escravo daquilo que a gente mesmo criou. E a gente não usufrui da condição de filho. O que eu estou te dizendo é que Jesus já pagou o preço por você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras eu e você fomos sarados. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amor dele. Meu irmão, nós não precisamos fazer nada porque a graça já fez tudo. A maior liberdade que a graça nos dá não é uma liberdade. A gente adora cantar, né? Eu sou livre, eu sou livre. E a ideia é que você pode ser livre para fazer o que você quiser. Não é isso, não. A liberdade que Jesus conquistou na cruz para mim e para você é uma liberdade de nós mesmos. Quando Jesus me alcança, eu sou livre de mim. Eu sou livre da minha carne. Eu sou livre dos meus projetos fracassados. Eu sou livre do meu passado que me aprisiona. Eu sou livre dos meus sonhos abortados. Eu sou livre da minha incapacidade de projetar. Eu sou livre daquilo que era meu. É aquilo que acontece na lista de Paulo aos Gálatas. Eu vivia nas obras da carne, mas agora eu vivo o fruto do Espírito. Ô meu irmão, você é livre na casa do Pai. Você é livre de você na igreja. Dentro de você opera o fluir do Espírito Santo. Quando nós vivemos em comunhão, nós podemos dizer, como a Bíblia diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós podemos dizer como João Batista: porque me importa que eu diminua para que ele cresça. Isso é viver livre. É entender que a glória não é minha, a glória não é sua, a glória é dele. Quem está vivendo comunhão no meio da igreja para refletir a glória, em primeiro lugar, não deixa de amar. Em segundo lugar, se eu quero viver comunhão e quero manifestar a glória de Deus na minha igreja, na minha vida, eu não fico confiando na minha justiça, no que eu acho, no que eu sinto, no que eu penso. Terceiro lugar, se eu estou vivendo comunhão para a glória de Deus, eu entendo que Jesus me chama para ser livre. Livre, livre. O irmão do filho pródigo não era livre. Ele era escravo dele mesmo. Dos paradigmas que ele colocou para ele. Das regras que ele pôs para ele. No diálogo dele com o pai, isso fica notório. Ele fala: pai, há quanto tempo eu te sirvo? Ou seja, há quanto tempo eu sou seu escravo? E o pai devolve para ele e fala: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Que o pai estava dizendo: eu não estou te entendendo, por que você está preso, sendo que você sempre foi livre. Quarta coisa, e eu estou terminando. Nós nos afastamos da bênção de Deus que manifesta a glória dele, quando nós até estamos dentro da igreja, mas estamos com o coração cheio de amargura e mágoa. A mágoa, depois de um passar de um tempo, ela se torna ressentimento. O ressentimento vira amargura. Uma coisa gera outra e vai piorando o seu estado. A amargura vai jogar no seu corpo a carga emocional que a sua alma não está suportando em forma de doença. É por isso que a gente está vivendo a época das doenças psicossomáticas. Seu corpo é inteligente, querido. Ele vai reagir à carga emocional que você coloca nele.
É por isso que tem tanta enxaqueca, labirintite, úlcera nervosa, gastrite, alguns tipos de câncer, estresse e tantas outras coisas. Surtos coletivos. Porque nós vivemos uma geração de pessoas amarguradas. Esse irmão do filho pródigo, ele estava amarrado no passado, nas circunstâncias, nas pessoas. Não tem nada que rouba mais a sua liberdade do que a mágoa. A palavra mágoa, se a gente vier de uma completa compreensão dela, significa água. Uma vez eu fiz uma missão no Piauí, há uns 10 anos atrás. Chamava Piauí, a África é aqui. E nós visitamos algumas cidades do estado de Piauí que não tinham água tratada, que o esgoto ainda era a céu aberto. A gente viu cenas que eu nunca vou esquecer e que eu nunca vi em outro lugar. Mulheres saindo do supermercado com uma sacolinha bem fininha com carne. E aí passavam os urubus fazendo uns voos rasantes e pegavam aquelas sacolas. Dos 8 missionários da nossa missão, 6 ficaram 3 dias internados porque tomaram uma má água. A água que não era tratada de lá, que era a única que eles tinham. E quando a gente chegava para visitar aquelas igrejas pequeninas, e as pessoas serviam para a gente um suco que era tudo que eles tinham. E muitos dos nossos missionários, ao tomarem aquele suco feito com aquela água que não era tratada, passavam mal e tinham que ser internados por causa de um processo de desidratação. Sabe o que eu estou dizendo? 70% do seu corpo é feito de água. Água é vida. Jesus disse que Ele é a água da vida. No encontro dele com a mulher de Samaria, Ele falou, olha, se você beber dessa água, você vai ter sede de novo. Mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede, porque eu sou a água da vida. Eu não sei se você acompanhou o meu raciocínio. Mas a mágoa, que tem o efeito de uma má água na minha, na sua vida, ela é o contrário daquilo que Cristo veio para fazer na minha, na sua história, que é da vida. Pessoas magoadas. É como se você consumisse uma má água todos os dias e isso vai te matar. É por isso que a palavra de Deus diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Quando Cristo me liberta, eu não vivo mágoas, eu não vivo ressentimentos. O irmão do jovem rico, ele estava preso, amarrado, não perdoava. Para ele não dava, para ele era contraditório o irmão ter ido, vendido tudo, perdido tudo e ter voltado e daí receber festa. Ô meu irmão, quem vive comunhão não tem o coração cheio de amargura. Tem o coração livre para perdoar. Você pode dizer amém? Às vezes eu estou falando isso, você está pensando, Sara, é porque você não conhece a minha história. Eu tenho uma história muito difícil, eu tenho uma história complicada. Eu acredito, minha irmã. Eu acredito, meu irmão. Eu posso até não conhecer, eu não estava lá. Mas eu quero te dizer que o Jesus que te chama para comunhão e para refletir a glória dele, Ele conhece, Ele estava lá. E Ele sabe. E a Bíblia garante que o Deus que fez a ferida é o Deus que é poderoso para curar a ferida. O Evangelho é poder de Deus para apagar qualquer passado. Para arrancar qualquer amargura, qualquer ferida de alma. Esse irmão do filho pródigo, ele vivia esse complexo de santidade. Ele era como os fariseus, ele queria apontar quem sabia. E a mágoa dele começa a vazar. Para ele, quem errava não tinha chance de se recuperar. Para ele, o perdão era algo nulo. Ô meu irmão, a Bíblia diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7 por dia. Por dia. A noção do número 7 é de completude, é um número completo na Bíblia. O que Jesus estava ensinando é que você deve perdoar quantas vezes forem necessárias. Eu não estou falando aqui do que eu acho fácil, não. Às vezes a gente vê um pregador falando e a gente pensa, deve ser assim para ele, não, meu irmão. Antes de Deus falar com você, Deus falou comigo enquanto eu preparava essa palavra. Antes do Espírito Santo ministrar o seu coração, Ele ministrou o meu. Choro, gemido, dor, reconhecimento de pecado, necessidade de liberar. Mas eu não vim aqui falar da minha vida.
Spurgeon disse, se você tiver que testemunhar sobre algo, testemunhe sobre Jesus. A minha vida não importa. Mas eu vim falar de Jesus. Desse Jesus que gera essa comunhão e que reflete a glória dele. Na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua igreja, no seu casamento. E para ser esse instrumento de reflexo da graça, reflexo da glória, eu preciso liberar o meu coração das amarguras. Ai, pastora, mas é que você não sabe, eu já fui tão injustiçada nessa igreja. Esse era o sentimento do irmão do filho pródigo. O sentimento dele era um sentimento de injustiça. Para ele era injusto. Pai, há quanto tempo eu estou aqui, nunca te desobedeci. E o Senhor nunca me deu um cabrito para eu dividir com os meus amigos. Ele estava se sentindo injustiçado. Porque aí chega o outro que estava perdido, que vendeu tudo, que perdeu tudo. Ganha festa, anel no dedo, capa, o melhor cabrito. E ele estava se sentindo injustiçado. Porque ele se achava mais merecedor do que o outro. Você já se sentiu assim? Você olha para alguém e fala, mas isso tinha que ser para mim. Eu que devia fazer isso. Eu que merecia isso. Será que o pastor não viu eu, não? Será que ele não percebeu que eu estava lá, não, antes, primeiro? Esse era o sentimento que permeava o coração do irmão do filho pródigo. Tanto que ele nem se refere ao irmão como irmão. Ele vira para o pai e fala, esse teu filho, tem nada com ele não é nada meu. Ô querido, se eu quero viver comunhão, eu tiro essa amargura e eu começo a liberar perdão. Eu libero perdão, eu libero perdão. Eu não sei que dia do mês é a ceia de vocês aqui. Primeiro domingo, o pastor está dizendo, mas a Bíblia diz que avalie-se, pois, o homem a si mesmo. E depois, coma do pão. Esse texto que a gente utiliza para dar direção para a ceia, é o texto que Paulo mais bate na necessidade de comunhão. Tanto que Paulo segue dizendo, se você tem algo contra o irmão, vai lá, deixa a ceia, vai lá, pede perdão para ele, conserta com ele, depois volta e ceia, para que não venha o juízo de Deus sobre a sua cabeça. Quantas vezes nós estamos na mesma igreja, de gente que a gente não dá nem a paz do Senhor, que a gente não cumprimenta, que a gente não honra. Esse era o sentimento do irmão do filho pródigo. Um sentimento de você aqui, eu lá. Eu sou injustiçado, eu estou melhor. E ó, cada um no seu quadrado. Não preciso conversar com você não. Ele tinha um ódio pelo irmão tão grande. Eu quero te dizer que quando eu tenho algo contra o meu irmão, esse ódio que ele tinha, isso ele não percebia. Era tão grave quanto o pecado de dissolução que o irmão dele tinha praticado. A mágoa que ele tinha era tão grave quanto tudo que o irmão dele tinha feito fora de casa. O Senhor quer levantar uma igreja nesse tempo que queira crescer para dentro. Querido, o mundo está em trevas. E a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. E quando a gente olha para isso, a gente não consegue compreender como que num país como o Brasil, que 33% da população se diz crente, sem contar o resto dos cristãos. Por que o Brasil está numa treva tão grande? A gente não consegue entender. É uma treva moral, treva política, treva econômica, treva de valores, treva de princípios, treva de tanta coisa. Mas quando nós olhamos para a nossa realidade como igreja, às vezes nós conseguimos entender de forma mais clara. A igreja tem brilhado pouco. Porque a única forma da igreja brilhar muito é quando ela está unida, é quando ela vive comunhão. A única forma da igreja brilhar para afastar a treva, porque onde a luz chega, a treva tem que sair, a treva não tem escolha. Naquele ambiente escuro que nós estávamos aqui, bem escuro, 2 luzes de LED aqui, ó, foram capazes de fazer aquele espetáculo que nós acabamos de ver nesse teatro. Quando a luz chega, a treva vai embora. Ô querido, se a igreja toda fosse como você, ela estava brilhando mais ou menos. Se a luz da igreja dependesse só de você, o mundo estaria mais claro ou mais escuro? Talvez você saiu da sua casa para vir receber uma palavra de vitória.
Deus faz, Ele realiza, Ele vai diminuir o seu inimigo. E amém, Deus faz mesmo, Ele faz milagre, Ele renova. Nós já cantamos aqui. Ele resolve sem ter reunião. Esse é o Deus dos deuses, Ele é o nosso Deus mesmo. Mas uma das características do meu ministério é pregar no tema da festividade. E esse tema, vivendo em comunhão e refletindo a glória de Deus, o Senhor me traz aqui para te dar um caminho de como fazer para chegar lá. Não é só falar que você vai receber vitória. Isso Deus faz mesmo. Mas Deus trabalha no sobrenatural. Enquanto você tem que fazer o natural. Deus faz o impossível, mas você tem que fazer o possível. Então não é uma isenção de valor. Deus, ó, vai fazendo aí, vai agindo aí. Ontem eu ouvi alguém dizer que Deus faz milagres de ordens, de tantas ordens. E eu fiquei olhando e falei, Deus faz mesmo. Mas querido, não se engane. Se você é jovem, por exemplo, e está prestando um concurso, não se engane. Deus não vai te dar uma vaga que você não mereceu ela. Se tem um crente fazendo um concurso que não estudou, e um bandista que estudou anos fazendo o mesmo concurso, não se engane, quem vai passar é um bandista, porque Deus trabalha com justiça. O livro de Eclesiastes diz que o sol nasce para todos, para justos e injustos. Às vezes a gente acha que não fiz nada, mas Deus vai fazer um milagre. Ele pode fazer se Ele quiser mesmo. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, não é assim que nós encontramos a ação do nosso Deus. Nós encontramos Deus agindo de acordo com uma contrapartida do povo. Batei, batei, e Ele abre. Pede, pede, e Ele dá. Busca, e você encontra. O Senhor reage à sua atitude. A luz do mundo, ela vem quando você e eu nos dispomos a ser igreja e a brilhar. A fazer a nossa parte. E eu quero terminar dizendo que se você quer viver essa comunhão, que reflete a glória de Deus, você precisa entender que não adianta só viver dentro da igreja e não se sentir dono do que é do Pai. No verso 31 ele diz: o Senhor não me dava nada. E o pai olha para ele e fala: meu filho, tudo que eu tinha era seu. A palavra de Deus diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Você pode dizer amém? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. É nossa herança. Todas as vezes tem um corinho antigo que fala isso. Não sei se você se lembra. Eu não consigo cantar, eu estou muito rouca. Mas ele é muito verdade. Um corinho antigo da Alda Célia. Não sei se tem alguém que conhece que dizia: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossa vida para receber. Nada mais nos resistirá. Você entende isso? Você entende que tudo que Jesus conquistou na cruz é para a igreja, é direito da igreja, é herança da igreja? Que o preço foi alto demais para que a gente viva como esse irmão do filho pródigo, dentro da casa do pai, com tudo que era do pai, mendigando e questionando o que o pai dava para o outro. Oh, querido, o pai olha para ele e fala: meu filho, tudo aqui é seu. Nós sabemos que as parábolas eram histórias. Jesus foi o maior contador de histórias que jamais pisou na terra outra igual. E ele estava contando 3 histórias falando de uma mesma coisa. E aqui nós entendemos que Deus é o Pai. O filho pródigo somos você e eu, que um dia andamos afastados e voltamos. E esse irmão do filho pródigo, que às vezes é muito pouco falado, também somos você e eu. Que às vezes mesmo dentro da casa do Pai, vivemos como escravo. Mesmo dentro da casa do Pai,
não amamos a Deus e não amamos os outros. Mesmo dentro da casa do Pai, somos cheios de justiça própria. Mesmo dentro da casa do Pai, andamos magoados e cheios de rancor. E mesmo dentro da casa do Pai, não nos sentimos herdeiros e donos do que é Ele. Deus tem uma vida abundante para você, de João 10:10. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim, disse Jesus, para que ele tivesse, isso não é qualquer tipo de vida não. É vida e vida abundante. João 7:38 diz que Deus tem rios de água viva. Efésios 3:14 diz que Ele tem riquezas insondáveis para mim e para você. Deus tem alegria indizível. Deus tem delícias para sua alma. Esse filho não tem nenhum proveito na herança do pai. Ele nunca fez uma festa sequer. A queixa dele era essa: nunca um cabrito para os meus amigos. Porque ele não entendia que tudo era dele. Que tudo era para ele. Que ele nem precisava pedir, era só ir lá e pegar. Ô meu irmão, o mesmo pai que saiu ao encontro do filho pródigo para abraçá-lo, sai para se reconciliar com esse filho. Para falar: ô filho, vem cá, deixa eu te fazer entender as coisas direito. Porque eu percebi que mesmo estando tão próximo de mim, você não entendia. O remédio para esse filho era o mesmo para o outro: confessar o seu perdão, o seu pecado, e receber o perdão do pai. Hoje é o final de uma festa com um tema lindo: vivendo a comunhão para refletir a glória de Deus. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer que para que uma igreja reflita a comunhão, os irmãos do filho pródigo, as pessoas que têm esse sentimento, precisam voltar aos seus lugares para serem agentes de vida e não de morte. Agente de reconciliação e não de dissociação. Agente de vida. Agente de paz e não de intriga. Querido, você tem feito a sua parte. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Às vezes a gente acha muito difícil ouvir palavras como essa, porque a gente perdeu a noção do céu. A gente está tão ligado nessa terra, nas coisas dela, na correria, no ativismo, nas muitas coisas que a gente tem que fazer, nas muitas funções que a gente tem, que a gente se esquece que a gente vai voltar para o céu daqui a pouco. Que essa vida aqui vai passar muito rapidinha. E que nós vamos voltar para o lar. Nós somos peregrinos aqui. Jesus vem nos buscar. E eu não vou te chamar aqui na frente. Eu não quero expor você. Mas você sabe se você tem sido alguém por quem a comunhão tem sido vivida dentro da igreja. Alguém por quem a glória de Deus tem sido manifesta na igreja. E eu quero te convidar a orar comigo nessa hora, pensando exclusivamente em você. No que depende de você, a comunhão melhora ou piora. No que depende de você, do seu jeito, do seu senso de justiça, das suas mágoas, do seu passado, da sua história, a igreja melhora ou pior? É noite de balanço. Festas com esse tema nos encorajam a voltar os olhos para dentro de nós. E entender que a chegada para o céu é importante demais para que a gente possa viver só com explosões, só com altos, glória a Deus e aleluia. Isso é muito bom, querido. Mas o que muda a minha e a sua vida são as pequenas implosões. São aquelas coisas que mudam o nosso jeito de ser, que mudam o nosso palavreado, que mudam o nosso comportamento. Viver a comunhão e manifestar a glória de Deus e refleti-la passa por cada um fazer a sua parte. Cada um fazer a sua parte. Você tem sido objeto para que a comunhão de Deus na igreja que você está seja verdadeira e real. Você tem sido instrumento para a glória de Deus ser refletida no lugar onde você está colocado. Senhor, nós te damos graças essa noite. Eu quero te adorar, Deus, para a Assembleia de Deus, Campo de Vila Nova, aqui no Jardim Palmito. Te adorar por esse povo que tem se reunido aqui nesses dias de festividade.
Ó Deus, com um tema tão oportuno, tão propício aos nossos corações. O resgate de uma comunhão que reflete a tua glória, Pai. Mas quando nós olhamos para temas como esse, nós precisamos olhar para nós mesmos e entender que nós precisamos do Senhor. Que sozinhos nós não conseguimos, Pai. A nossa carne, ela é latente. Nós temos um pré-julgamento, nós temos conceitos, nós temos sonhos egoístas. Oh Deus, mas a começar em mim nessa noite. Que o Senhor possa colocar a nossa alma no lugar. Que o teu Espírito de fato cresça e a gente diminua. Para que a tua comunhão seja vista na igreja. Para que essa igreja possa iluminar não só Jardim Palmito, mas todos os arredores daqui. Senhor, que pessoas sejam atraídas pela comunhão que é vivida nessa igreja de forma genuína. Ó Pai, para que pessoas possam ser atraídas pelo reflexo da tua glória neste lugar que jorra da comunhão dos santos. Ó Pai, visita cada uma das vidas que o Senhor trouxe aqui. Deus, talvez algumas perdidas, como esse irmão do filho pródigo, estão dentro da igreja, mas não usufruem dos privilégios de estar nela, de pertencer ao Pai, de ser filho, de ser herdeiro, de ter acesso a tudo que é do Pai. Oh Deus, vai de encontro a essa pessoa que está cansada, que se sente injustiçada, que sente que já deu tanto e tem recebido tão pouco. Oh Pai, vai de encontro a essa alma que tem mágoas, que tem ressentimentos. Oh Deus, o Senhor é poderoso para limpar, para arrancar, para transformar, para mudar. O importante é que a tua igreja viva a comunhão e reflita a tua glória. Pai, o importante é que essa igreja viva a comunhão e reflita a tua glória. Deus, o importante é que vivamos a comunhão e refletamos a tua glória. Todo o resto é menos importante, Senhor. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, escorre para a barba e vai para a gola de Arão. E ali o óleo vai como as torrentes do Hermon, cujo orvalho nunca se ausenta. E ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ó Pai, que isso possa ser verdade neste lugar. Não só hoje, Deus, mas que a nossa igreja na face da terra, o Ministério de Madureira no Brasil e no mundo, o campo de Vila Nova, de Campinas, o Pedro Ludovico, da Fama, ó Deus, as presbiterianas, as batistas, luz para os povos. O Senhor não é preso a placas denominacionais. E o Senhor tem um chamado para o reino do Senhor nesse tempo, que é para viver comunhão e para refletir a tua glória. Oh Deus, que isso comece em nós, que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Que isso comece em nós, Pai. Se cada um de nós voltar para sua casa com a convicção de viver comunhão, de refletir a tua glória, nós sabemos que nós já vamos poder fazer muito nos nossos casamentos, na vida dos nossos filhos, nas nossas famílias, nos nossos ambientes de trabalho, na vida da nossa igreja, nas nossas rodas de amigos. Nos ajuda, Deus. Eu te peço que o Senhor guarde no nosso coração essa palavra, nos ajude a guardar, para que nós possamos frutificar, para a nossa alegria, mas muito mais para a glória do teu nome. Nós te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, minha irmã, e que Ele faça com que você e eu possamos viver essa palavra pela graça dEle. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.